decodificar, compreender, interpretar, reter e aplicar. Aqui, bem-vindo ao canal Mental Impulse. Para apoiar o canal, não esqueça de inscrever-se, curtir, comentar e compartilhar. Demonstre sua gratidão às pessoas que colaboram para seu desenvolvimento. Aviso: este vídeo contém ativadores sonoros e visuais que auxiliam a compreensão, foco e mentalização das informações. Estamos no passo 3, a de automação, e vamos falar sobre terceirizar a vida. Para conferir os outros passos e assuntos, acesse a nossa playlist Trabalhe 4 horas por semana de Timothy Ferriss. A de automação. Scott, ela é toda sua, senhor. Todos os sistemas automatizados e prontos. Um chimpanzé e 2 estagiários poderiam dirigi-la. Capitão Kirk, obrigado, Scott. Vou tentar não levar isso para o lado pessoal. Jornada nas estrelas. Terceirizar a vida. Descarregar o resto e um pouco de geoarbitragem é Um homem é rico na proporção do número de coisas que pode deixar rolar sozinhas. Henry David Thoreau, naturalista. S. E eu lhe contasse essa história, você não acreditaria, então vou deixar a J contá-la. Ela vai abrir caminho para coisas ainda mais incríveis que virão, coisas que você mesmo fará. Minha vida terceirizada. Um relato verídico de A.J. Jacobs, editor-chefe da revista Esquire. Elipses representam passagem de tempo entre os acontecimentos. Tudo começou um mês atrás. Estava no meio da leitura de O Mundo é Plano, best-seller escrito por Tom Friedman. Gosto de Friedman, apesar de sua enigmática decisão de usar bigode. Seu livro é todo sobre como a terceirização para a Índia e para a China não é apenas para a indústria automobilística e para o suporte tecnológico, mas pode transformar toda a indústria americana, da advocacia aos bancos e à contabilidade. Eu não possuo uma corporação, não tenho sequer um cartão de visitas atualizado. Sou escritor e editor, trabalho em casa, normalmente de cuecas ou, se estou me sentindo formal, com minha calça de pijama de estampa de pinguins. Aí pensei, por que deixar toda a diversão com as 500 empresas da lista da Fortune? Por que eu também não posso embarcar na maior tendência empresarial do novo século? Por que não posso terceirizar minhas tarefas comuns? Por que não posso terceirizar minha vida? No dia seguinte, escrevi para a Bricork, uma das empresas que Friedman cita em seu livro. A Bricork, sediada em Bangalore, na Índia, oferece assistentes executivos remotos, principalmente para empresas da área financeira ou da saúde, em busca de processamento de dados. Explico que eu gostaria de contratar alguém para me ajudar com tarefas ligadas ao meu trabalho na Esquire, fazer pesquisas, formatar memorandos, essas coisas. O CEO da empresa, Vivek Kulkarni, respondeu, é um grande prazer conversar com uma pessoa da sua envergadura. Já comecei a gostar disso. Eu nunca tive envergadura antes. Na América, eu mal imponho respeito a um Maitri Dubeningans, então é legal saber que na Índia eu tenho envergadura. Alguns dias depois, recebo um e-mail da minha nova assistente executiva remota. Caro Jacobs. Meu nome é Hani K. Balani. Eu o assistirei em seu trabalho editorial e pessoal. Tentarei me adaptar às suas demandas, para produzir a satisfação desejada. Satisfação desejada. Isso é incrível. No passado, quando trabalhei em escritórios, eu tive assistentes, mas nunca ninguém falou em satisfação desejada. Na verdade, se alguém alguma vez tivesse usado a expressão satisfação desejada, terminaríamos todos numa reunião solene no RH. Item. Saio para jantar com meu amigo Misha, que foi criado na Índia, fundou uma empresa de software, e em seguida ficou podre de rico. Contei a ele sobre a operação terceirização. Você devia ligar para Your Man em Índia, ele disse. Misha me explicou que essa é uma empresa voltada para homens de negócios indianos que se mudaram para fora da Índia, mas ainda têm parentes em Nova Delhi ou Mumbai.
YMI é o serviço de assistentes à distância, compra ingressos de cinema, telefones celulares e outras miudezas para mamães abandonadas. Perfeito! Isso poderia alçar minha terceirização a um novo patamar. Eu poderia ter uma clara e límpida divisão de trabalho, Honey cuidaria das minhas questões profissionais e a YMI cuidaria da minha vida pessoal, pagar contas, fazer reservas de viagens, comprar coisas online. Felizmente, a YMI gostou da ideia e foi assim que a equipe de apoio na Jacobs Inc. dobrou de tamanho. Item. Honey terminou seu primeiro projeto para mim, uma pesquisa sobre a pessoa que a Esquire escolheu como a mulher mais sexy da atualidade. Fui designado para escrever um perfil dessa mulher, mas não queria ficar me arrastando por todos esses websites de fãs suspirantes sobre ela. Quando abri o arquivo de Honey, minha reação foi: a América está fodida. Havia tabelas. Havia cabeçalhos em cada seção. Havia uma relação completa de todos os animais de estimação, medidas e comidas favoritas dela, peixe-espada, por exemplo. Se todas as pessoas de Bangalore forem como Honey, tenho pena dos americanos em vias de se formarem nas faculdades. Eles enfrentarão um exército indiano sedento, educado e altamente competente em Excel. Item. De fato, nos dias seguintes, repassei uma série de trabalhos online para a Asha, do serviço pessoal YMI pagar minhas contas, comprar coisas na drugstore.com, encontrar para o meu filho um chicle Mielmo. Na verdade, a loja estava sem chicle Mielmo, de modo que Asha comprou um chicken dance Elmo, excelente decisão. Pedi a ela que ligasse para a minha operadora para perguntar pelo meu plano de telefonia celular. Estou chutando, mas aposto que a ligação dela foi redirecionada de Bangalore para Nova Jersey e então de volta para algum empregado da minha operadora em Bangalore, o que por alguma razão me deixa feliz. Item. É o quarto dia de minha nova vida terceirizada e, quando ligo meu computador, minha caixa de e-mails já está servida com atualizações das minhas assistentes remotas. É uma sensação estranha ter pessoas trabalhando para mim enquanto eu durmo. Estranha, mas ótima. Não estou perdendo tempo enquanto babo no meu travesseiro, coisas estão sendo feitas. Item. Honey é minha protetora. Aprecie, por alguma razão, a Secretaria de Turismo do Colorado me envia e-mails a toda hora. Recentemente, escreveram me informando sobre um festival em Colorado Springs com a presença do arlequim mais famoso do mundo. Pedi a Honey que gentilmente pedisse a eles que parassem de me enviar esses releases. Eis o que ela enviou. Caros senhores, Jacobs recebe e-mails frequentes com notícias do Colorado, frequentes demais. Definitivamente, são assuntos interessantes. No entanto, não se trata de assuntos próprios da Esquire. Ademais, entendemos que vocês trabalharam neste material e enviaram para nós, mas infelizmente as mensagens demandam muito tempo para serem lidas. Atualmente, não tem servido para o objetivo correto nem para vocês nem para nós. Assim, pedimos que parem de enviar essas mensagens. Não queremos com isso diminuir o valor de seu trabalho. Esperamos que vocês compreendam. Obrigada, Honey KB. É a melhor mensagem de rejeição da história do jornalismo. É incrivelmente educada, mas há uma ponta de indignação nas entrelinhas. Honey parece estar quase furiosa que o Colorado esteja desperdiçando o valioso tempo de Jacobs. Item. Decidi testar o próximo relacionamento lógico, meu casamento. As discussões com minha esposa estavam me matando, em parte porque Julie argumenta muito melhor do que eu. Talvez Asha pudesse fazer melhor. Olá, Asha. Minha esposa está aborrecida comigo porque me esqueci de tirar dinheiro no caixa eletrônico. Gostaria de pedir a você para dizer a ela que eu a amo, mas gentilmente lembrá-la de que ela também esquece coisas, perdeu a bolsa 2 vezes no mês passado. E também se esqueceu de comprar um cortador de unhas para o Jasper. AJ.
Não consigo expressar o tamanho da emoção que eu senti ao mandar essa mensagem. É muito difícil ser mais passivo-agressivo do que discutir com sua esposa via um e-mail enviado de um subcontinente do outro lado do mundo. Na manhã seguinte, Asha tinha me enviado uma cópia do e-mail que ela mandou para Julie. Julie. Entendo sua raiva por eu ter me esquecido de tirar dinheiro no caixa automático. Tenho me esquecido das coisas e peço desculpas por isso. Mas isso não altera o fato de que eu te amo muito. Com amor. AJ. PS, aqui é a Asha escrevendo em nome do Sr. Jacobs. Como se não fosse bastante, ela também mandou um e-card para Julie. Eu cliquei nele, 2 ursinhos de pelúcia se abraçando, com as palavras, sempre que você precisar de um abraço, eu te darei um. Me desculpe. Droga. Meus terceirizados são muito bacanas. Mantiveram minhas desculpas, mas tiraram as espetadelas. Estão tentando me salvar de mim mesmo. Estão transformando meu ID num superego. Eu me sinto castrado. Julie, por outro lado, ficou bastante satisfeita. Tudo bem, querido. Eu te desculpo. Item. Mesmo depois de 3 semanas com minha equipe de apoio, eu ainda estou estressado. Talvez seja culpa do Chicken Dance Elmo, que meu filho ama desesperadoramente, mas que está lentamente destruindo minha sanidade. Qualquer que seja a razão, concluo que é hora de conquistar outra fronteira, terceirizar minha vida interior. Primeiro, tento delegar minha terapia. Meu plano é dar para Asha uma lista de minhas neuroses e 1 ou 2 episódios de infância, deixar que ela fale com meu analista por 50 minutos e então me passar os conselhos. Esperto, não? Meu analista recusou. Ética, ou alguma coisa assim. Em vez disso, pedi a Asha que me mandasse uma pesquisa meticulosa sobre alívio do estresse. O trabalho dela tinha um ótimo sabor indiano, com algumas posturas de yoga e um pouco de visualizações. Nesse dia deu certo, mas não me pareceu o bastante. Decidi que eu precisava terceirizar minhas preocupações. Nas últimas semanas, quase arranquei meus cabelos por causa de um acordo de negócios que está levando tempo demais para ser fechado. Perguntei a Honey se ela estaria interessada em arrancar os seus cabelos em vez dos meus. Apenas por alguns minutos por dia. Ela achou uma ideia maravilhosa. Vou me preocupar com isso todos os dias, ela escreveu. Não se preocupe. Terceirizar minhas neuroses foi uma das experiências mais bem-sucedidas do mês. Cada vez que eu começava a ruminar, lembrava-me de que Honey já estava se preocupando com isso, e relaxava. Sem brincadeira, só isso já valeu. Uma olhadela onde você estará. O futuro é aqui. Apenas ainda não foi amplamente distribuído. William Gibson, autor de Neuromancer, cunhou o termo ciberespaço em 1984. Eis aqui uma rápida amostra da automação total. Acordei hoje de manhã e, sendo segunda-feira, chequei meus e-mails por 1 hora antes de um requintado café da manhã em Buenos Aires. Soumya, da Índia, encontrar uma amiga minha do colégio com quem eu não tinha contato há muito tempo, e a Nicole, da YMI, tinha posto no Excel relatórios de pesquisa sobre previdência e aposentadoria lado a lado com a média de horas anuais trabalhadas em diferentes áreas. As entrevistas para esta semana tinham sido agendadas por uma terceira assistente virtual indiana, que também tinha levantado os contatos das melhores escolas de Kendo no Japão e dos melhores professores de salsa em Cuba. Na próxima pasta de mensagens, fiquei feliz em ver que Beth, minha gerente no Tennessee, tinha resolvido praticamente 2 dúzias de problemas na última semana, o que deixou nossos maiores clientes na China e na África do Sul sorridentes, que também tinha coordenado a declaração de impostos na Califórnia com meus contadores no Michigan. Os impostos foram pagos através do meu cartão de crédito e, com uma rápida espiada na minha conta bancária, confirmei que Shane e o resto da equipe vinham depositando mais dinheiro do que no mês passado. Tudo corria bem no mundo da automação. Era um belo dia ensolarado, e fechei sorridente meu laptop.
Por um buffet à vontade no café da manhã, com café e suco de laranja, eu paguei $4. Os terceirizados na Índia custavam entre 4 e 10 dólares por hora. Meus terceirizados nos Estados Unidos recebiam por desempenho ou quando os produtos eram embarcados. Isso cria um fenômeno comercial curioso: o fluxo de caixa negativo é impossível. Coisas divertidas acontecem quando você ganha em dólares, vive em pesos e remunera em rúpias, mas isso é apenas o começo. Mas eu sou empregado. Como isso me ajuda? Ninguém pode lhe dar liberdade. Ninguém pode lhe dar igualdade, ou justiça, ou nada. Se você for homem, você conquista. Malcolm X Piax. Arrumar um assistente pessoal remoto é um enorme ponto de partida e marca o momento em que você aprende a dar ordens e ser o comandante em vez de ser o comandado. É um treinamento em pequena escala para a mais importante das habilidades dos NR, gerenciamento remoto e comunicação. É hora de aprender como ser o chefe. Isso não demanda tempo. Possui baixo custo e baixo risco. Se você precisa ou não de alguém neste momento, isso não importa. É um exercício. É também um teste indicativo de empreendedorismo. Você consegue gerenciar, direcionar e punir outras pessoas? Com o treinamento e a prática apropriados, eu acredito que sim. A maior parte dos empreendedores fracassa porque se joga na piscina antes de aprender a nadar. Usando um assistente virtual, AV, como um simples exercício, sem contras, as bases do gerenciamento são repassadas em um teste de 2 a 4 semanas, custando entre 100 e 400 dólares. Isso é um investimento, não uma despesa, e o retorno sobre o investimento é impressionante. Ele se pagará em um máximo de 10 a 14 dias, depois dos quais será puro lucro em economia de tempo. Ser um membro dos NR não é apenas trabalhar melhor. É também construir um sistema para substituir você. Esse é o primeiro exercício. Mesmo que você não tenha intenção de se tornar um empresário, essa é a continuação final do nosso processo de eliminação e de 80-20, preparar alguém para substituí-lo. Mesmo que isso nunca aconteça, produzirá uma série de regras ultra refinadas que eliminarão a gordura e a redundância restantes em sua agenda. Prolongar tarefas desimportantes desaparecerá assim que alguma outra pessoa for paga para fazê-las. Mas e o custo? Isso é uma barreira difícil para a maioria. Se posso fazer algo melhor do que um assistente, por que deveria pagar-lhe para fazer? Porque o objetivo é liberar o seu tempo para focar em coisas maiores e melhores. Este capítulo é um exercício de baixo custo para fazer você vencer esse limitador do seu estilo de vida. É absolutamente necessário que você entenda que sempre poderá fazer algo mais barato se fizer você mesmo. Isso não significa que você queira gastar o seu tempo fazendo. Se usar o seu tempo, que vale entre 20 e 25 dólares por hora, para fazer algo que alguém pode fazer por 10 dólares por hora, é simplesmente um mau uso de recursos. É importante começar a se acostumar com a ideia de pagar outras pessoas para fazer as coisas para você. Poucos o fazem, o que é outra razão pela qual tão poucas pessoas têm seus estilos ideais de vida. Mesmo que o custo por hora seja ocasionalmente maior do que o que você ganha atualmente, a troca normalmente vale a pena. Assumamos que você ganhe 50 mil dólares por ano, portanto 25 dólares por hora, trabalhando das 9 às 5, de segunda a sexta, 50 semanas por ano. Se você pagar a um assistente de alto nível 30 dólares por hora, e ele fizer você economizar um período inteiro de 8 horas por semana, seu custo, subtraindo o que você ganha, é de 40 dólares para deixar de trabalhar um dia. Você pagaria 40 dólares por semana para trabalhar apenas de segunda a quinta? Eu pago, na verdade. Tenha em mente que esse é o pior cenário possível em termos de custo. Mas e se seu chefe encrencar? Isso definitivamente não é um problema real, mas prevenir é melhor do que remediar. Não há nenhuma razão ética ou legal para o patrão saber se você escolhe tarefas não sensíveis. A primeira opção é delegar tarefas pessoais. Tempo é tempo.
E se você está gastando seu tempo em afazeres pessoais e outras miudezas, de modo que poderia gastar melhor seu tempo, um AV vai melhorar sua vida e a curva de aprendizado de gerenciamento é similar. Em segundo lugar, você pode delegar tarefas profissionais que não incluam informações financeiras ou que não identifiquem a empresa em que você trabalha. Pronto para construir um exército de assistentes? Antes disso, vamos olhar o lado negro da delegação. Uma recapitulação vem a calhar para evitar abusos de poder e comportamento esbanjador. Os perigos da delegação, antes de começar. A primeira regra de qualquer tecnologia usada em uma empresa é que a automação aplicada a uma operação eficiente aumentará a eficiência. A segunda é que a automação aplicada a uma operação ineficiente aumentará a ineficiência. Bill Gates. V. Você alguma vez já recebeu uma tarefa ilógica para fazer, assumiu trabalho desimportante ou mandaram que fizesse algo da forma menos eficiente possível? Nada divertido e nada produtivo. Agora é a sua vez de mostrar que pode fazer melhor. A delegação é para ser usada como um passo adicional na redução, não como uma desculpa para criar mais movimento e acrescentar coisas sem importância. Lembre-se, a menos que algo esteja bem definido e seja importante, ninguém deve fazê-lo. Elimine antes de delegar. Nunca automatize nada que possa ser eliminado, e nunca delegue algo que possa ser automatizado ou dinamizado. Senão, você desperdiçará o tempo de outra pessoa em vez de desperdiçar o seu, o que agora desperdiça também o dinheiro que você ganhou com muito trabalho. E como isso incentiva a tornar-se eficiente e eficaz? Agora você está brincando com o seu próprio dinheiro, e isso é algo com que quero que você sinta-se confortável, e esse primeiro passo é um pequeno avanço. Eu falei em eliminar antes de delegar? Por exemplo, é popular entre executivos ter assistentes para ler e-mails. Em alguns casos, isto é valioso. No meu caso, eu uso filtros de spam, autorrespostas com FAQs e encaminhamento automático de mensagens para terceirizados, de maneira a limitar minha cota de e-mails a 10, 20 respostas por semana. Isso me toma 30 minutos por semana porque uso sistemas, eliminação e automação, para que isso aconteça. Também não uso um assistente para marcar reuniões ou conference calls porque eliminei reuniões. Se precisar marcar um incomum telefonema de 20 minutos em determinado mês, mando um e-mail com 2 linhas e ponto final. O princípio número 1 é refinar as regras e processos antes de acrescentar pessoas ao sistema. Usar pessoas para alavancar um processo refinado multiplica a produção, usar pessoas como uma solução para um processo pobre multiplica os problemas. O cardápio, um mundo de possibilidades. Não estou interessado em migalhas de compaixão jogadas da mesa de alguém que se considera meu senhor. Eu quero todo o cardápio dos direitos. Desmond Tutu, bispo e ativista sul-africano. A próxima questão então torna-se: o que devo delegar? Trata-se de uma boa pergunta, mas não quero respondê-la. Quero assistir a uma família da pesada. Verdade seja dita, é um puta trabalho escrever sobre não trabalhar. Ritika, da Brickwork, e Venk, da YMII, são mais do que capazes de escrever esta seção, então eu vou apenas mencionar 2 normas e deixar a hérnia mental do trabalho detalhado para elas. Regra de ouro 1. Cada tarefa delegada deve ao mesmo tempo demandar bastante tempo para sua realização e estar bem definida. Se você estiver correndo como uma galinha que teve a cabeça decepada para não fazer uma tarefa e designa seu AV para fazê-la, isso não melhora em nada a ordem do universo. Regra de ouro 2. De leve, divirta-se com isso. Peça para alguém em Bangalore ou Xangai enviar e-mails para seus amigos, como seu assistente pessoal, para marcar almoços ou outras coisas básicas. Atormente seu chefe com telefonemas estranhos, de números desconhecidos e com sotaque forte. Ser eficaz não significa ser sério o tempo todo. É divertido estar no controle, para variar. Alivie um pouco da repressão, para que ela não se torne um complexo depois. Personalizar-se como tornar-se Howard Hughes.
Howard Hughes, o cineasta ultra-rico e excêntrico de O Aviador, era notório por designar tarefas esquisitas para seus assistentes. Eis aqui algumas delas, sobre as quais você talvez queira refletir. 2. 1. Depois de seu primeiro acidente aéreo, Hughes confidenciou a um amigo que acreditava que sua recuperação se devia ao consumo de suco de laranja e às suas propriedades curativas. Ele acreditava que a exposição ao ar reduzia a potência do suco, então exigia que as laranjas fossem cortadas e espremidas em sua frente. 2. Quando Hughes frequentava a noite de Las Vegas, seus assistentes eram responsáveis por abordar qualquer garota de que ele gostasse. Se uma garota fosse convidada a juntar-se à mesa de Hughes e concordasse, um assistente imediatamente poria um termo de concordância para que ela assinasse. 3. Hughes tinha um barbeiro à disposição 24 horas, 7 dias por semana, mas seus cabelos e unhas eram cortados mais ou menos uma vez por ano. 4. Em seus anos de confinamento num hotel, dizia-se que Hughes teria instruído seus assistentes a colocar um cheeseburger em uma árvore específica, do lado de fora de sua cobertura, todo dia às 4 da tarde, estivesse ele lá ou não. Quantas possibilidades há neste mundo! Assim como o modelo T trouxe o transporte para as massas, os assistentes virtuais trazem o comportamento excêntrico de bilionários ao alcance de cada homem, mulher e criança. Isso é o progresso. S. Em mais cerimônias, deixem-me passar o microfone. Notem que a YMI realiza tanto tarefas profissionais quanto pessoais, ao passo que a Bricorp realiza somente projetos profissionais. Vamos começar com as coisas importantes porém estúpidas e passar rapidamente do sublime para o ridículo. Apenas para dar um gostinho do que esperar, não corrigi o jeito delas de falar. Venke, não se limite. Apenas pergunte-nos se algo é possível. Já produzimos festas, arrumamos buffets, pesquisamos cursos de verão, organizamos registros contábeis, criamos modelos 3D a partir de rascunhos. Apenas peça-nos. Podemos encontrar o restaurante mais próximo à sua casa em que você possa comemorar o aniversário de seu filho, levantar os custos e organizar a festa. Isso permite que você use seu tempo para trabalhar ou para ficar com seu filho. Mas o que não podemos fazer? Não podemos fazer nada que requeira nossa presença física. Mas você ficaria surpreso com quão pequena é a lista de tarefas assim nos dias de hoje. Eis as tarefas mais comuns que realizamos: marcar entrevistas e reuniões, pesquisas na internet, dar prosseguimento a compromissos, tarefas e mensagens, compras online, criação de documentos oficiais, manutenção de websites, web design, publicação, upload de arquivos que não requeiram um designer profissional, monitoramento, edição e publicação de comentários em discussões online, postar vagas de emprego na web, redação de documentos, revisão ortográfica, gramatical e edição de documentos, pesquisas na internet para atualização de blogs, atualização do banco de dados do sistema de gerenciamento do relacionamento com clientes. Ritica, da Bricorp, acrescentou os seguintes: pesquisa de mercado, pesquisa financeira, planos de negócios, análise comercial, relatórios tributários, preparação de apresentações, relatórios e informes, pesquisa jurídica, análises, desenvolvimento de websites, otimização de mecanismos de busca, manutenção e atualização de bancos de dados, avaliação de crédito, processos de pesquisa de gerenciamento. Venke, temos um cliente esquecido que pede que liguemos para ele o tempo todo com incontáveis lembretes. Um de nossos clientes, em um plano personalizado, pede que liguemos para acordá-lo todas as manhãs. Já buscamos pessoas com quem nossos clientes perderam contato após o Katrina. Encontramos empregos para clientes. O meu favorito, um de nossos clientes tem um par de calças que ele realmente adora, mas que está fora de linha.
Ele mandou-as para Bangalore, de Londres, para que fossem criadas réplicas exatas por uma fração do preço original. Algumas outras coisas feitas pela YMI são: lembrar um cliente ultrazeloso de pagar suas multas de estacionamento irregular, bem como de não dirigir em velocidade e de pagar suas taxas de estacionamento. Pedir desculpas e mandar flores e cartões para esposas de clientes. Estabelecer um plano de dieta, lembrando o cliente regularmente, fazendo compras baseadas no plano. Arrumar um emprego para uma pessoa que ficou desempregada por causa da terceirização. Fizemos a pesquisa de emprego, escrevemos as cartas de apresentação, montamos o currículo e conseguimos o emprego em 30 dias. Consertar uma janela quebrada em uma casa em Genebra, na Suíça. Pegar as informações sobre um trabalho com a professora e enviar para o e-mail do cliente, os pais da criança. Pesquisar como amarrar os cadarços para uma criança, filho de um cliente. Encontrar uma vaga para seu carro em alguma outra cidade, antes mesmo que você vá viajar. Comprar latas de lixo para sua casa. Conseguir uma previsão oficial do tempo, autenticada, para uma hora específica, em um lugar específico e em um dia específico, 5 anos atrás. Isto foi usado como prova de um processo judicial. Conversar com os pais em nome de nosso cliente. Eis outro exemplo real de terceirização pessoal do leitor David Cross, que conseguiu um chefe pessoal para sua casa por menos de $5 por refeição. Só de pensar nessa possibilidade muita gente começa a salivar. Ele explica: eu queria encontrar alguém que preparasse comida que eu gostasse. Tenho formação de chefe e sou o único da casa que sabe cozinhar de verdade, mas geralmente estou tão ocupado que não consigo preparar nada saudável, por isso redigi o anúncio a seguir e coloquei na Craigslist. Era um texto bem específico e apareceram apenas 2 candidatos em 2 meses, um se encaixava 2/10 no perfil, mas o cara que escolhemos pertencer ao Hare Krishna durante muitos anos, tinha morado na Índia e seu menu degustação mostrou que ele sabia o que estava fazendo. A comida é absolutamente fantástica. A carga horária é extremamente razoável, só precisamos fazer um desvio de 5 minutos para pegar comida, quando um de nós está na cidade e agora tenho deliciosos pratos indianos por menos de $5 por refeição e são tão bons quanto qualquer outro que já comi em outros lugares. Agora estou pensando em experimentar outras culinárias, tailandesa, chinesa, italiana etc. E isso significa que quando tiver tempo para cozinhar sentirei mais prazer sabendo que não sou o único a cozinhar. Procura-se cozinheiro vegetariano indiano ou asiático. Data: 7 de junho de 2007. Olá! Somos uma família local, internacional, que adora comida vegetariana, indiana e asiática. Estamos procurando por um cozinheiro com experiência nessa culinária maravilhosa para nos preparar refeições deliciosas, saudáveis, vegetarianas e autênticas da cozinha indiana e asiática. Se você preparou um curry 1 ou 2 vezes na vida, ou se precisa ler as receitas, este trabalho provavelmente não é para você, mas se conhece bem a culinária vegetariana indiana e sabe preparar refeições deliciosas, saudáveis, vegetarianas e autênticas da cozinha indiana, gostaríamos que nos procurasse. Esta pode ser a oportunidade ideal se você for indiano, paquistanês ou do Punjabi e está procurando uma forma de aplicar sua experiência e amor pela cultura e culinária vegetariana indianas. Conhecimentos de Ayurveda e de como ela se relaciona com a dieta e os alimentos é um plus, mas não é essencial. Por favor, responda com detalhes sobre sua experiência e apresente alguns pratos que você poderia preparar. Se gostarmos do que você tem a oferecer, marcaremos para que nos prepare 1 ou 2 refeições para degustação, que pagaremos, e depois veremos como fazer para que tudo funcione da melhor forma possível para todos nós. Este é um trabalho de meio período. Você será autônomo e responsável por seus impostos etc. Pagaremos um valor por hora, que acertaremos com você, mais as despesas com os produtos para preparar as refeições. Você pode preparar as refeições em sua casa e nós passaremos para pegar, provavelmente para congelar e consumir depois. Discutiremos com você os menus e um cronograma que seja adequado para todos. Obrigado pelo interesse.
Escolhas básicas: Nova York ou Nova Delhi? Há dezenas de milhares de AVS, como escolher o certo? Os recursos disponíveis ao final deste capítulo vão indicar a você onde procurar, mas é informação demais, bastante confusa, a menos que você tenha alguns critérios determinados previamente. Normalmente, ajuda a começar com a questão fonte. Remoto ou local? Made in the USA não tem mais a aura que tinha antes. Os prós de saltar entre fusos horários e aproveitar as taxas de câmbio do terceiro mundo são duplicados, as pessoas trabalham enquanto você está dormindo, e a despesa por hora é menor. Economiza tempo e dinheiro. Ritika explica isso com um exemplo. Alguém pode pedir algo ao seu assistente pessoal remoto na Índia quando estiver indo embora do trabalho, ao final do dia, em Nova York, e o trabalho estará pronto na manhã seguinte. Por causa da diferença com a Índia, os assistentes podem trabalhar enquanto os clientes estão dormindo, e estes terão tudo pronto logo pela manhã. Assim que acordarem, encontrarão o trabalho completo em sua caixa de mensagens. Esses assistentes também podem ajudá-lo a ficar em paz quando, por exemplo, quiser dedicar-se a uma leitura. AVS indianos e chineses, bem como os da maior parte dos países em desenvolvimento, custam entre 4 e 15 dólares por hora, a menor faixa de preços limitada às tarefas mais simples, e a maior faixa, às tarefas que incluem o equivalente a MBAs ou PhD em Harvard ou Stanford. Precisa de um plano de negócios para conseguir recursos? Abricorp pode fazer para você por algo entre $2.500 e $5.000, em vez de $15.000 a $20.000. Assistentes estrangeiros não servem apenas para economizar seu tempo. Sei de casos, direto da fonte, em que executivos de 5 grandes empresas de contabilidade e de consultoria gerencial rotineiramente cobram de seus clientes pelo trabalho de 6 funcionários para fazer relatórios de pesquisa, que na verdade são feitos por 4 assistentes na Índia. Nos Estados Unidos ou no Canadá, a faixa de preços por hora varia entre 25 e 100 dólares. Parece uma escolha óbvia, certo? Bangalore 100. Não. A medida importante é o custo por tarefa completada, não o custo por hora. O grande desafio com auxiliares em outros países pode ser a barreira da língua, que normalmente quadruplica as idas e vindas nas discussões, portanto, o custo final. Na primeira vez em que contratei um AV indiano, cometi o erro fundamental de não estabelecer um limite de horas para 3 tarefas simples. Quando fui checar, mais tarde na mesma semana, descobri que ele tinha gasto 23 horas correndo atrás do próprio rabo. Ele tinha agendado uma entrevista de seleção para a semana seguinte, marcada no horário errado. Uma confusão. 23 horas? Isso acabou me custando, a 10 dólares por hora, 230 dólares. As mesmas tarefas, realizadas logo depois por alguém que fala inglês como primeira língua, no Canadá, foram realizadas em 2 horas, a 25 dólares por hora. 50 dólares por 4 vezes mais resultados. Dito isso, eu pedi outro AV indiano à mesma empresa que conseguiu duplicar os resultados do canadense. Como saber qual escolher? Essa é a parte bonita, você não precisa saber. É questão de testar alguns poucos assistentes tanto para aprimorar seus talentos de comunicação quanto para determinar quem vale a pena contratar e quem vale a pena demitir. Ser um chefe que toma as decisões baseado em resultados não é tão simples quanto parece. Há algumas lições a se aprender aqui. Em primeiro lugar, o custo por hora não é o que determina definitivamente o custo. Pense no custo por tarefa. Se você precisar perder tempo retificando a tarefa ou de alguma forma gerenciando o AV, determine a quantidade de tempo de que você precisará dispor e soma isso, usando o seu salário por hora de capítulos anteriores, para chegar ao preço final da tarefa. Pode ser surpreendente. Assim como é ótimo dizer que você tem pessoas trabalhando para você em 3 continentes, é horrível ter que perder tempo ficando de babá de pessoas que supostamente deveriam tornar sua vida mais fácil. Em segundo lugar, quem não arrisca não petisca. É impossível prever se determinado AV vai trabalhar bem se você não testar.
Por sorte, há algumas coisas que você pode fazer para aumentar sua chance de sucesso, e uma delas é usar uma empresa de AVS em lugar de um profissional solo. Solo versus equipe. Vamos supor que você encontre o AV perfeito. Ele realiza todas as tarefas comuns que você repassa a ele, de modo que você decide tirar merecidas férias e ir para a Tailândia. É bom saber que alguém além de você tocará o barco e apagará os incêndios, só para variar. Finalmente, algum alívio. 2 horas antes de seu voo de Bangkok para Phuket, você recebe um e-mail: seu AV está fora de atividade e encontrar-se hospitalizado na próxima semana. Droga. Férias Fubar. 3. Eu não gosto de ficar dependente de uma única pessoa, e não recomendo isso de forma alguma. No mundo da alta tecnologia, esse tipo de dependência é chamado de ponto único de falha, um item frágil do qual depende todo o resto. No mundo da tecnologia da informação, o termo redundância é usado como um ponto forte de sistemas que continuam funcionando mesmo que haja alguma avaria ou falha mecânica em uma das partes. No contexto dos AVS, redundância significa ter suporte adicional. Recomendo que você contrate uma empresa de AVS, ou AVS com equipes reserva, em vez de operadores solo. Sobram exemplos, é claro, de pessoas que tiveram um único assistente ao longo de décadas, sem nenhum tipo de problema, mas acredito que esta seja a exceção, e não a regra. Melhor prevenir do que remediar. Além da simples prevenção de desastres, uma estrutura de grupo fornece uma lista de talentos que permite que você repasse várias tarefas sem ter que se incomodar em encontrar uma nova pessoa com a qualificação desejada. A Bricork e a YMI são ambas exemplos desse tipo de estrutura e oferecem um ponto único de contato, um administrador da minha conta, que então redireciona as tarefas que eu peço para as pessoas mais capazes no grupo, da melhor forma possível. Precisa de design gráfico? Fazem. Gerenciamento de dados? Fazem. Eu não gosto de coordenar múltiplas pessoas. Quero conseguir de primeira o que quero e estou disposto a pagar até 10 mais por isso. Recomendo que você igualmente não economize migalhas quando falamos de milhões. Escolher trabalhar com um grupo não significa que quanto mais melhor, apenas significa que é melhor várias pessoas do que uma só. O melhor AV que eu já tive até hoje é um indiano com 5 assistentes trabalhando com ele. 3 podem ser mais do que o suficiente, mas 2 dão conta do recado. Medo número 1. Querido, você comprou um Porsche na China? Tenho certeza de que você tem seus medos. A J certamente tinha os seus. Meus terceirizados agora sabem uma quantidade alarmante de coisas sobre mim, não só minha agenda, mas meu colesterol, meu problema de infertilidade, meu CPF, minhas senhas, incluindo aquela que é um palavrão tipicamente adolescente. Algumas vezes fico preocupado em não aborrecer meus terceirizados ou vou terminar com uma conta de $12.000 no meu cartão de crédito, na Louis Vuitton de Anantapur. A boa notícia é que o uso fraudulento de informações financeiras e confidenciais é raro. Em todas as entrevistas que fiz para escrever esta seção, encontrei apenas um caso de abuso no uso de informações, e tive que pesquisar com afinco. Esse caso envolvia um AV americano atolado de trabalho que precisou contratar uma ajuda freelancer na última hora. Assegure-se de lembrar o seguinte: nunca use novatos. Proíba a AVS de subcontratarem outros freelancers que ainda não foram testados sem a sua permissão por escrito. As melhores e mais tradicionais empresas, como a Bricork, que cede o exemplo abaixo, possuem medidas de segurança que beiram o excessivo e tornam fácil apontar com exatidão o responsável por algum eventual abuso. Os empregados trabalham sob constante supervisão e assinam termos de confidencialidade de acordo com a política da empresa de manter confidenciais as informações dos clientes. Cartões de acesso eletrônico para entrar e sair nas dependências da empresa. Somente alguns supervisores selecionados têm acesso a informações de cartão de crédito. É proibido sair com qualquer papel do escritório. Há restrições de acesso à rede entre diferentes equipes, isso assegura que não haja acesso à informação não autorizada entre pessoas de diferentes equipes na empresa.
relatórios constantes dos registros de impressão, discos flexíveis e portas USB desativados. Certificação BS779 para alcançar os padrões internacionais de segurança. Tecnologia de criptografia de 128 bits para todas as trocas de dados. Conexão VPN segura. Aposto que há uma chance enorme de que informações importantes estejam 100 vezes mais seguras na Bricork do que no seu próprio computador. Além disso, é melhor pensar no roubo de informações como algo inevitável no mundo digital, de modo que devemos tomar precauções para controlar os danos. Há duas regras que uso para minimizar os danos e consertá-los rapidamente. 1. Nunca use cartões de débito em transações online ou com assistentes remotos. Reverter cobranças não autorizadas em seu cartão de crédito, particularmente com o American Express, é indolor e praticamente instantâneo. Recuperar dinheiro sacado de sua conta bancária através do uso não autorizado de cartões de débito pode levar dúzias de horas para preencher, burocracia e meses a fio para receber, se for aprovado. 2. Se seu AV terá que acessar websites em seu nome, crie nome de usuário e senha específicos para serem usados nesses sites. Quase todos nós usamos as mesmas informações de login em vários sites. Instrua seus assistentes para usarem essas mesmas informações ao criar contas em novos sites, se precisarem. Note que isso é particularmente importante ao usar assistentes que têm acesso a sites comerciais dinâmicos. Programadores, web designers, etc. Se o roubo de informação ou de identidade nunca o atingiu, atingirá. Use essas diretrizes e você descobrirá que, quando acontecer, tal qual a maior parte dos pesadelos, não é nada demais, além de ser reversível. A complicada arte da simplicidade, reclamações comuns. O assistente é um idiota. Ele levou 23 horas para marcar uma entrevista. Essa foi seguramente a primeira preocupação que eu tive. 23 horas. Eu estava doido por uma discussão. Meu e-mail original para esse primeiro assistente parecia bastante claro. Caro Abdul, aqui vão as primeiras tarefas, com prazo até o final da próxima terça-feira. Por favor, me ligue ou me escreva se tiver dúvidas. 1. Vá ao site www.newsweek.com e consiga o telefone e o e-mail. O contato de Carol Me Liga e de Mark e Julie Sekeli. Também descubra a mesma informação de Rob Long no mesmo site. 2. Agende entrevistas de 30 minutos com Carol, Mark e Julie e Rob. Use www.meevents.com, nome do usuário, fulano, senha, Nentente, para colocar as entrevistas na minha agenda da próxima semana, em qualquer horário entre 9 e 21 horas, no meu fuso horário. 3. Descubra o nome, e-mail e telefone. Telefone é o menos importante, de trabalhadores nos Estados Unidos que negociaram acordos de trabalho remoto, telecomutação, a despeito de chefes resistentes. Os que viajaram para fora dos Estados Unidos são ideais. Outras palavras-chave são teletrabalho e telecomutação. O fator importante é terem negociado com chefes difíceis. Por favor, me mande links para os perfis das pessoas escolhidas ou escreva um parágrafo descrevendo por que se encaixam no perfil acima. Estou ansioso para ver o seu trabalho. Por favor, me escreva se você não entender ou se tiver alguma pergunta. Atenciosamente. Tim. A verdade é que eu errei. Não foi uma boa estreia no comando, cometi erros fatais antes mesmo de escrever a mensagem. Se você é uma pessoa eficaz mais desacostumada a dar ordens, assuma que a maior parte dos problemas nos resultados é culpa sua. É tentador apontar imediatamente o dedo para alguém mais e reclamar, mas a maior parte dos chefes iniciantes repete os mesmos erros que eu cometi. 1. Aceitei a primeira pessoa oferecida pela empresa e não fiz nenhuma exigência especial nos resultados. Requeira alguém que tenha excelente nível de inglês e indique que será necessário fazer ligações, mesmo que não seja. Peça rapidamente substituição se houver erros repetidos de comunicação. 2. Dê instruções sem precisão. Pedi a ele que marcasse entrevistas, mas não indiquei que eram para um artigo.
Ele assumiu, baseado na sua experiência com outros clientes, que eu queria contratar alguém, e gastou tempo inutilmente compilando planilhas e combinando sites de empregos, levantando informações adicionais das quais eu não precisava. As frases devem ter apenas uma interpretação possível e devem ser compreensíveis para um leitor de nível de ensino médio. Isso também serve para outros nativos do seu idioma e tornará seus pedidos mais claros. Palavras complexas são apenas um disfarce para sua imprecisão. 3. Dê a ele permissão para gastar tempo. Isso nos traz de volta ao controle de danos. Peça um relatório de avanços depois de algumas horas de trabalho, para garantir que a tarefa foi bem entendida e que poderá ser realizada. Algumas tarefas são, depois das tentativas iniciais, impossíveis. 4. Definir o prazo final para dali a uma semana. Use a lei de Parkinson e delegue tarefas para que sejam completadas em não mais de 72 horas. Eu sempre consegui melhores resultados com 48 e 24 horas. Isso é outra razão convincente para se usar um pequeno grupo, 3 ou mais, se em vez de usar um único assistente, que pode ficar assoberbado com pedidos de última hora de vários clientes. Usar prazos curtos não significa evitar tarefas maiores, por exemplo, um plano de negócios, mas fracioná-lo em blocos menores que possam ser completados em intervalos menores de tempo, resultados, resumo de pesquisa de mercado, capítulos, etc. 5. Dê a ele muitas tarefas, e sem estabelecer uma ordem de importância. Recomendo mandar uma tarefa de cada vez sempre que for possível, nunca mais do que 2. Se você quiser que seu computador pife, abra 20 janelas e programas ao mesmo tempo. Se você quiser fazer a mesma coisa com seu assistente, passe a ele uma dúzia de tarefas sem priorizá-las. Lembre-se do nosso mantra, elimine antes de delegar. Como é um bom e-mail com uma tarefa para um AV? O exemplo seguinte foi enviado recentemente para um AV indiano cujos resultados não foram nada menos do que espetaculares. Caro Soumya, obrigado. Gostaria de começar com a seguinte tarefa. Tarefa: preciso descobrir os nomes e e-mails de editores de revistas voltadas para o público masculino nos Estados Unidos, por exemplo, Machine, Stuff, GQ, Esquire, Blender, etc., que também tenham escrito livros. Um exemplo de pessoa assim poderia ser a J. Jacobs, que é editor-chefe da Esquire, www.ajacobs.com. Já tenho seus contatos e preciso de mais gente como ele. Você pode fazer isso? Se não, por favor, avise. Por favor, responda confirmando o que você planeja fazer para cumprir esta tarefa. Prazo: como estou com pressa, comece assim que puder e pare 3 horas depois e me relate os resultados que tiver. Por favor, comece esta tarefa agora se possível. O prazo final para essas 3 horas e para os resultados é o pôr do sol de segunda, no meu fuso horário. Obrigado por sua prontidão. Tim. Curto, doce e objetivo. Escrita clara, e portanto comandos claros, vem de pensamentos claros. Pense simples. Nos próximos capítulos, as perícias de comunicação que você desenvolve em nosso experimento de assistente virtual serão aplicadas a um campo obscenamente lucrativo, a automação. A extensão do que você irá terceirizar faz a delegação parecer brincadeira de criança. No mundo da automação, nem todos os modelos de negócio são criados da mesma forma. Como você estabelece um negócio e coordena todas suas partes sem levantar sequer um dedo? Como automatiza os depósitos em dinheiro na sua conta corrente enquanto evita os problemas mais comuns? Tudo começa entendendo as opções, com a arte de esquivar-se do fluxo de informação e com o que chamaremos de musas. O próximo capítulo é um rascunho para o primeiro passo, um produto. Siga o fluxo. V. Já abaixo um fluxograma criado pelo leitor Gedwood, que o usou para acelerar o processo de tomada de decisões, garantindo mais produção com menos esforço e mais tempo com sua esposa e filhos. Item Perguntas e Ações. Item 1. Arrume um assistente, mesmo que não precise de um.
Desenvolva o conforto de comandar e não ser comandado. Comece com um projeto de teste ou com uma pequena tarefa repetitiva, diária, se possível. Os sites a seguir, separados geograficamente, são recursos úteis. Estados Unidos e Canadá, a partir de $20 por hora. http://www.eavoa.com International Association of Virtual CS Stunts. Diretório Mundial que inclui os Estados Unidos. www.fororblog.com/kvac Canadian Virtual Assistant Connection. http://www.canadianva.net/files/va-locator.html. Canadá, www.fororblog.com/on. América do Norte Internacional, a partir de $4 por hora. www.fororblog.com/elance, procure por Virtual Assistants, Personal Assistants e Executive Assistants. Os comentários de clientes no Elance permitiram que eu encontrasse o melhor AV que tive até hoje, que custa $4 por hora. Sites semelhantes com críticas positivas, www.guru.com e www.fororblog.com/workir. Índia. www.fororblog.com/skundai, $20-60 por mês por atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana, com uma semana gratuita para testar o serviço. Ask Sunday é um dos novos serviços sofisticados de terceirização pessoal. Ficou em segundo lugar no ranking da revista Time como website do ano em 2007. Basta discar o código de área 212 e NYC para ser direcionado a um educador. E assistente na Índia e Filipinas. Uso esse serviço 80% do tempo, pois a maioria das tarefas leva menos de 10 minutos para ser realizada. Para projetos mais longos existem equipes disponíveis por $12 por hora. http://www.b2corp.com www.tasqueveridai.com $6,98 por hora por um assistente virtual dedicado, com sede em Mumbai, disponível por telefone e e-mail dos Estados Unidos, Reino Unido e Austrália. É preciso escolher entre 20 ou 40 horas semanais e pagar antecipadamente. www.yourmoneyindia.com 2. Comece pequeno, mas pense grande. China Forsyth, uma gerente de negócios online, AV de alto nível, que ajuda alguns clientes a redesenhar seus modelos de negócio, faz as seguintes recomendações. Olhe para sua lista de tarefas a fazer, o que está lá há mais tempo. Sempre que você for interrompido ou mudar de tarefas, pergunte, um AV poderia fazer isto? Examine pontos incômodos, o que causa a maior parte da sua frustração e tédio. Aqui estão algumas das coisas que mais consomem tempo em pequenas empresas com presença online. Enviar artigos para direcionar tráfego para o site e criar listas de e-mails. Participar de fóruns de discussão ou quadros de mensagens e moderá-los. Gerenciar programas de afiliados. Criar conteúdo para publicar atualizações e postar em blogs. Buscar novidades e pesquisar novas iniciativas de marketing, ou analisar resultados de esforços atuais de marketing. Não espere milagres de um único AV, mas também não espere pouca coisa. Perca um pouco do controle. Não designe tarefas pequenas que acabam consumindo tempo mais do que economizando. Não fazendo muito sentido gastar de 10 a 15 minutos para mandar um e-mail para a Índia para conseguir cotações de passagens aéreas, quando você pode conseguir a mesma coisa em 10 minutos na internet e evitar todo o vai e vem subsequente. Saia de sua zona de conforto, esse é o ponto central do exercício. É sempre possível assumir uma tarefa para a qual um AV se tornou incapaz, então teste os limites das suas capacidades. 3. Identifique suas 5 tarefas não profissionais que mais tomam tempo e 5 tarefas pessoais que você pode delegar simplesmente por diversão. 4. Mantenha a sincronia, agendamento e agenda. Se você decidir ter um assistente para agendar compromissos e inserir coisas na sua agenda, é importante garantir que vocês sempre vejam os dados atualizados.
Existem várias opções. BuzzSync, www.buzzsync.com. Tenho 2 contas no Gmail, uma conta pessoal para mim e uma para minha assistente, para onde são enviados os e-mails gerais. Uso o BuzzSync para sincronizar o Google Calendar, que ela usa com o iCal, a agenda do Mac, que uso em meu laptop. Também fiz uso do Spanningsync, www.sampaningink.com, com bons resultados. WebExoCE, www.veboce.com. Compartilhe a sua agenda online enquanto você marca compromissos pessoais. Pode ser sincronizado com o Outlook e também oferece compartilhamento de documentos, além de ter características compatíveis com o trabalho com assistentes e equipe. Sugiro que você faça uma comparação deste serviço com a sincronização do seu Outlook e o Google Calendar do seu assistente. Item desafiando o conforto. Item. Use a crítica sanduíche, 2 dias e semanalmente. Há uma boa probabilidade de que alguém, seja um colega de trabalho, seu chefe, um cliente ou seu cônjuge, faça algo irritante. Em vez de evitar o assunto por medo de uma discussão, vamos dourar a pílula e pedir a eles que se corrijam. Uma vez por dia, durante 2 dias, e depois todas as quintas-feiras, de segunda a quarta é muito tenso, sexta é muito relaxado. Durante as próximas 3 semanas, decida usar o que chamo de crítica sanduíche com alguém. Anote em sua agenda. Isso se chama crítica sanduíche porque primeiro você elogia a pessoa por alguma coisa, então faz a crítica, e conclui com um elogio para fugir do assunto delicado. Eis aqui um exemplo com um chefe ou um superior, com as palavras-chave destacadas. Você. Olá, Mara. Tem 1 minutinho? Mar. Claro, o que há? Ah. Você. Antes, eu queria agradecer por me ajudar com aquele problema com o cliente X ou qualquer coisa. Fico muito agradecido por você ter me mostrado como resolver aquele problema. Você é realmente muito boa com essas questões técnicas. Mara. Não tem de quê. Você. A questão é, 4 em todo mundo está cheio de trabalho. E eu estou me sentindo ansioso e um pouco sobrecarregado. Normalmente, as prioridades ficam muito claras para mim, 6 e mais ultimamente tenho tido dificuldades em saber que tarefas são prioritárias na lista. Você poderia me ajudar indicando quais são as coisas mais importantes quando houver um limite de tarefas? Tenho certeza de que há alguma coisa comigo, 7, mas eu realmente ficaria feliz, e acho que ajudaria muito. Mara. Vou ver o que posso fazer. Você. Isso significa muito para mim. Obrigado. Antes que eu esqueça, 8 em sua apresentação na semana passada foi excelente. Mara. Você achou? Blá, blá, blá. Projeto de vida na prática. Os melhores horários para enviar um e-mail. Você sugeriu que as pessoas checassem seus e-mails somente algumas vezes por dia. Eis outra ideia, respondo os e-mails quando é conveniente, mas programo para que cheguem quando for conveniente para mim. No Outlook você pode retardar o envio dos e-mails para qualquer hora do dia. Por exemplo, posso responder o e-mail às 3 da tarde, mas não quero que minha equipe saia correndo para responder ou enviar esclarecimentos. Isto também evita o bate-papo via e-mail. Por isso respondo o e-mail, mas programo o envio para o final da tarde ou para as 8 da manhã, quando meus funcionários chegam no dia seguinte. É assim que os e-mails deveriam funcionar. Trata-se de uma correspondência, e não um serviço de bate-papo. Jim Larranaga. O livro Trabalhe 4 horas por semana ensina a ser mais eficaz, gerando maiores resultados com menos esforços. Então acesse a playlist Trabalhe 4 horas por semana de Tim Ferriss. Para apoiar o canal, não esqueça de inscrever-se, curtir, comentar e compartilhar. Demonstre sua gratidão às pessoas que colaboram para seu desenvolvimento.